Imaginem só a entrega de uma simples chave numa cidade no sul de Espanha e, de repente, o mapa do mundo inteiro muda para sempre. Parece ficção, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos falar sobre a queda de Granada, um momento que não só pôs fim a uma guerra de 800 anos, mas que abriu a porta para uma era completamente nova, a dos impérios globais. 781 é um número enorme, certo? Mas o que é que significa? Bem, não estamos a falar de quilómetros, nem de páginas de um livro. Estamos a falar de anos. Foi este o tempo que durou uma das guerras mais longas da história da humanidade. Exato. Quase 800 anos. E essa guerra tem um nome: a Reconquista. Basicamente, durante todo esse tempo, a Península Ibérica foi um gigantesco campo de batalha. De um lado, tínhamos os reinos cristãos, a norte, do outro, os reinos muçulmanos, a sul. E a luta era constante, pelo controle do território que hoje conhecemos como Espanha e Portugal. Foi uma luta que, sem exagero, definiu fronteiras, moldou culturas e, como vamos ver, mudou o futuro do mundo. Ora bem, um conflito de 800 anos. Tentem imaginar o que isso significa. São quase 8 séculos de guerra praticamente sem parar. A fronteira entre os reinos não era uma linha fixa, era mais como uma maré, sempre a avançar e a recuar. E cada vez que um pedaço de terra era conquistado, pomba, construía-se um castelo. A península parecia um tabuleiro de xadrez gigante, com castelos a servirem de peças. Ok, então o que foi exatamente a Reconquista? É o nome que se dá a este período enorme em que os reinos cristãos da Península Ibérica tentaram, lá está, reconquistar o território que estava sob domínio muçulmano. Isto tudo começou lá atrás, no século VIII. A ideia era simples: empurrar a fronteira, pouco a pouco, cada vez mais para sul. E a guerra arrastou-se, arrastou-se. Mas, no final do século XV, quando já parecia que ia durar para sempre, algo mudou. As peças no tal tabuleiro de xadrez mexeram-se de uma forma completamente nova e uma aliança muito poderosa, estava prestes a fazer o checkmate. E sabem como é que tudo começou? Com um casamento. Parece uma história de encantar, mas foi um evento com consequências enormes. Em 1469, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão casaram. Ora, isto não foi só um romance, foi uma jogada política de mestre. De repente, os dois reinos cristãos mais poderosos, que até eram rivais, juntaram-se. E aquilo que eram duas potências separadas tornou-se, bem, numa superpotência com exércitos e dinheiro a dobrar. E com este poder todo, o objetivo deles tornou-se muito, muito claro: acabar a Reconquista, de uma vez por todas, unificar a península sob uma única coroa. E para isso, só faltava uma última peça no puzzle: o último reduto muçulmano que ainda resistia no sul, o Emirado de Granada. E assim começou a fase final, a Guerra de Granada. Uma guerra que ainda durou 10 anos. Mas atenção, esta não era uma guerra como as outras. Desta vez havia um elemento novo, uma invenção que ia virar as regras do jogo completamente do avesso. Então, o que foi que mudou tudo? Qual foi essa arma secreta que deu uma vantagem tão grande aos exércitos de Isabel e Fernando? A resposta está numa palavra: pólvora. Pela primeira vez em grande escala apareceram nos campos de batalha uns canhões gigantescos, umas autênticas bestas de metal chamadas bombardas. Ok, eram lentas, super difíceis de transportar, mas o poder delas, devastador. Muralhas de pedra que tinham aguentado séculos de ataques podiam agora ser feitas em pedaços em questão de horas. 90 quilos. É isto mesmo. Para se ter uma noção, é mais ou menos o peso de um homem adulto. Agora, imaginem uma bola de pedra com este peso a ser disparada a alta velocidade contra uma muralha. O estrago era inacreditável. Mas a situação para Granada era ainda pior. Não era só a ameaça dos canhões que vinha de fora. O maior problema, na verdade, estava lá dentro. O reino estava a desfazer-se por causa de uma guerra civil. O próprio rei de Granada, um homem chamado Boabdil, estava em guerra com a sua própria família, a lutar pelo poder. Com esta confusão toda, o reino estava dividido e completamente vulnerável. Com Granada enfraquecida por dentro e atacada por fora, as suas defesas foram caindo uma a uma, e a guerra chegou ao seu ponto mais alto. Os exércitos de Castela e Aragão chegaram finalmente às portas da capital, a cidade de Granada. Estava tudo a postos para o cerco final. Mas aqui, a estratégia não foi a de um ataque total, com milhares de mortos. Não. Foi uma estratégia muito mais fria e calculista. O plano era, primeiro, rodear completamente a cidade. Segundo, cortar todos os acessos, para que não entrasse mais comida nem mantimentos. O objetivo era claríssimo: forçar a rendição pela fome. Deixar a cidade morrer à mingo.
E para que não restassem dúvidas de que estavam ali para ficar, Isabel e Fernando fizeram uma coisa absolutamente incrível. Construíram uma cidade de raiz, mesmo à porta de Granada. Uma cidade de acampamento chamada Santa Fé. Isto foi uma jogada de guerra psicológica genial. Era uma mensagem bem clara para quem estava dentro das muralhas. Nós não vamos embora. Nunca. Podem desistir já. E funcionou. Preso, sem comida, sem esperança de receber ajuda, o rei Boabdil percebeu que tinha chegado ao fim da linha. Continuar a lutar era inútil. E assim, o seu reino não ia acabar com o barulho da batalha, mas sim com o silêncio de uma rendição formal. As negociações aconteceram e, em novembro de 1491, o Tratado de Granada foi assinado, com os termos da rendição. E depois, no dia 2 de janeiro de 1492, chegou o momento simbólico, o momento que fechou um capítulo de quase 800 anos de história. Boabdil, o último emir, entregou as chaves da sua cidade a Isabel e Fernando. E há uma história, uma lenda, que capta bem o drama deste momento. Diz-se que, ao abençoar a cidade, Boabdil parou numa colina, olhou para trás uma última vez, para o Palácio da Alhambra e para o seu reino perdido, e desatou a chorar. E esse local ficou conhecido para sempre como o último suspiro do Moro. Mas a história não acaba aqui. Na verdade, este fim foi o início de outra coisa. A queda de Granada não foi só o fim de um reino, foi o ponto de partida para um império. E as ondas de choque daquele dia de janeiro iriam ser sentidas nos 4 cantos do mundo. E tudo aconteceu a uma velocidade estonteante. Reparem bem nas datas. Em janeiro de 1492, a guerra acaba. Passam apenas 7 meses. Em agosto do mesmo ano, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo parte de um porto espanhol com 3 navios. Coincidência? Nem por isso. A ligação é direta. A Guerra de Granada tinha sido incrivelmente cara. Tinha consumido rios de dinheiro durante 10 anos. Com a guerra terminada, de repente, a coroa espanhola tinha recursos e, mais importante, tinha a atenção livre para pensar noutros projetos. Projetos como financiar a expedição meio louca de um navegador que dizia que conseguia chegar à Índia navegando para o oeste. E foi isto que aconteceu a seguir. Espanha, agora unificada, tornou-se uma potência mundial. O seu exército, que passou séculos a lutar, era um dos mais experientes e temidos do mundo. E com o dinheiro, que antes ia para a guerra, foi possível financiar a viagem de Colombo, dando pontapé de saída para a Era dos Descobrimentos. Foi assim que o fim de um reino em Espanha levou ao início de uma nova era na história mundial. É impressionante, não é? Um casamento, canhões novos, uma luta interna, tudo isto levou à queda de um reino. E essa queda libertou os recursos que financiaram a descoberta de um novo mundo. Tudo está ligado. E isso deixa-nos com uma pergunta no ar. Fica para pensar. Como é que seria o nosso mundo hoje se naquele dia frio de janeiro de 1492 aquela chave nunca tivesse sido entregue?